Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, irmãos. Amém? Abre a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Acende a luz aqui para mim, varão. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso de número 31 e o 32. Essa noite nós vamos meditar na palavra do Senhor, a palavra que confirma. Esta é a nossa mensagem nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, verso de número 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Pai, graças te damos, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Jesus, ela venha penetrar em nossos corações. Que a tua palavra, Deus, ela venha confirmar, Senhor Jesus, que de fato nós estamos, ó Deus, no teu caminho. Que verdadeiramente, ó Deus, nós somos libertos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor. Vem nesta noite, Espírito Santo, venha convencer ao Pai, aquele que ainda não entregou a sua vida, aquele que ainda não colocou diante de ti, Jesus, o teu coração, e que a tua palavra, Senhor Deus, venha nos transformar no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor, Jesus, falando aos judeus que ali estavam acreditando, que estavam crendo em Cristo como único e suficiente Salvador. Então a palavra que confirma significa o quê? Ratificar totalmente uma verdade ou um fato. Então, confirmar aquilo a qual aquelas pessoas estavam ouvindo de Jesus. Então Cristo fala bem claro: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos. Então nós, irmãos, para sermos discípulos de Jesus, nós necessitamos permanecer na palavra que Jesus anunciou. Então é necessário que eu e você venha conhecer esta palavra, venha meditar nessa palavra. Porque a Bíblia, esta Bíblia aqui, a sua Bíblia, ela deve ser algo que deve ser usado para confirmar a verdade aonde? Em nossos corações. Então você precisa crer, você precisa meditar na palavra, e a palavra, ela vai te convencer na verdade. Ela vai te convencer porque quando nós conhecemos a verdade, nós somos o que? Transformados, somos libertados por esta palavra. Porque não é o homem, não é o pastor, não é o ministrante, mas sim a palavra que vai ministrar em nossos corações. Então nós precisamos acreditar que esta palavra, ela tem que ser usada para confirmar a verdade no meu e no seu coração. Porque é primordial. Porque, irmãos, o que a Bíblia ela vai confirmar para nós que somos crentes? A Bíblia ela vai confirmar a nossa salvação. Por quê? Porque frequentemente, irmãos, alguns cristãos eles ficam incomodados, ficam angustiados ou com dúvidas. Será que verdadeiramente eu fui salvo? Será que eu sou salvo?
Será que eu ainda continuo sendo salvo? Então a palavra do Senhor, ela vai trazer essa confirmação. Porque nós sabemos que sobre as nossas experiências, irmãos, sobre as nossas experiências, nós temos que verdadeiramente acreditarmos que Deus nos salvou. Porque Deus realmente os salvou. Quando eles pediram, aí a Bíblia diz, olha, no Evangelho segundo escreveu João mesmo, no capítulo 5, versículo 24, diz assim, ó: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê, ela diz assim, naquele que me enviou, ele tem a vida eterna, e não entrarás em condenação. Então a própria Bíblia, ela confirma a nossa salvação, porque aquele que crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e esse não entra em condenação. Esse não vai entrar em julgamento, esse não vai entrar em tribunal, mas sim no gozo, no reino da vida eterna. Então é importante, irmãos, é importante você meditar de dia, meditar de noite, conferir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele estava pregando ali em Bereia, os crentes da igreja de Bereia, irmãos, eram diferentes dos outros crentes, das outras igrejas. Porque eram aqueles crentes que vinham à igreja, ouviam a palavra, anotava aquilo que o pregador estava dizendo, e depois ele iria conferir se verdadeiramente aquilo era verdade, se estava na palavra. Então é importante que nós viemos à igreja, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir a ministração, para que verdadeiramente aquilo que o ministrante está falando, está aqui. Se não estiver aqui, meu irmão, é anátema, é heresia. Então é necessário que eu e você conheça essa palavra da verdade. É necessário que nós venhamos confiar e confirmar na palavra de Deus. Aí nós vamos ver também no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16. Esse é o inário dos crentes, irmão. Todo crente tem que saber esse versículo. O que diz a palavra do Senhor no versículo 16 de João, capítulo 3? Todo aquele que... Amém. Então Deus, irmãos, Ele enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Então a Bíblia, ela confirma em si. O versículo 24 do capítulo 5 diz que na verdade, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, continuando João, ele vai dizer que todo aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Então, se você tem alguma dúvida no seu coração, se algo ainda está pairando, dizendo, olha, você não é digno de salvação, você não merece a salvação, meu irmão, basta e diz ao inimigo, olha, para trás de mim, porque o meu Senhor, o meu Cristo, Ele pagou o alto preço lá na cruz. Então nada, meu irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, meu irmão, para aquele que está verdadeiramente guardado em Cristo. Guardado em Cristo. Nós precisamos estar confiando em Jesus.
E muitas das vezes nós ficamos nos perguntando, ela confirma também a mão de Deus, irmãos, sobre nós. Porque o dia mau, ele vem. O dia mau, ele chega sobre nós também. Mas a mão de Deus, em todos os amargos ou os despontamentos da vida, sem dúvida, a mão de Deus está sobre nós. Tem um dia que nós acordamos e pensamos, Senhor, tem misericórdia de mim. Socorre-me, ó Deus. Ó Pai, ouve, Pai, a minha oração. Assim como o salmista Davi, no Salmo 40, ele fala, esperei com paciência no Senhor. Mas lá no Salmo 70, ele já está dizendo, Senhor, socorre-me, ouve a minha oração. Eu preciso de algo urgente na minha vida. Mas a mão de Deus, meu irmão, ela está a nos guardar. Ela está a nos guardar, a nos proteger, a nos livrar de todo mal. Porque o conforto de Deus, irmãos, ele vai vir sobre as nossas vidas. O conforto do Espírito Santo, ele vai vir sobre a igreja. Paulo, ele relata isso em Romanos capítulo 8, no verso 28, ele vai dizer que todas as coisas cooperam para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então, meu irmão, mesmo naquele dia que você acha que nada vai dar certo, a palavra de Deus está confirmando sobre a tua vida que a mão de Deus está contigo. O Espírito Santo do Senhor está ao seu lado para auxiliar, para te dar conforto. É nessas horas, meu irmão, que nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo. E todas as coisas cooperam, ou todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que amam a palavra do Senhor, daqueles que são chamados pelo seu decreto, decreto de salvação, decreto de libertação. Porque a libertação, irmãos, ela é um processo. Nós somos libertos todos os dias. Todos os dias nós somos transformados diante de Deus. Porque a Bíblia diz que todos os dias, irmãos, vem algo sobre nós. E a Bíblia diz que nós pecamos, seja por pensamento, seja por palavras, ou seja por atos. Mas nós somos perdoados. Nós somos perdoados pelo Senhor. Nós somos perdoados por Deus. Então a palavra do Senhor, ela vai confirmar o nosso perdão, irmãos. A palavra do Senhor, ela vai trazer sobre nós a confirmação. Porque algumas vezes, irmãos, nós crentes carregamos sobre nós fardos desnecessários. Muitas das vezes nós carregamos algo que não é necessário sobre as nossas vidas. Fardos desnecessários. Culpas carregando sobre nós a respeito de pecados ou fracassos do passado, irmão. Porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, os nossos pecados, eles foram lançados fora. Então não tem culpa, não tem fracasso que possa nos tirar da presença de Deus. Porque nós, irmãos, temos algo que o Senhor estabeleceu sobre nós. A partir do momento que nós confessamos aquilo que nós cometemos, a partir do momento que nós confessamos as nossas ofensas, as nossas culpas, os nossos pecados, eles são perdoados, né? Quando nós fomos no encontro, você confessou os seus pecados. Teve um momento que você esteve ali com algum irmão, o pastor, a pastora, o pastor
a pastora Patrícia, o Ramon, a irmã Ana, aqueles que estavam lá na frente, para ouvir. Porque a Bíblia diz que nós precisamos confessar uns aos outros os nossos pecados, para que nós venhamos receber o perdão do Pai. E nós recebemos o perdão do Senhor. Então, as dificuldades de crer que o pecado, ele foi perdoado instantaneamente, meu irmão. Nenhuma culpa, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão diante de Cristo Jesus. Então é necessário nós confirmarmos esta palavra. É necessário que nós venhamos confirmar cada dia em nossos corações, em nossas vidas. João, capítulo 6, vou procurar aqui. João, capítulo 6, o versículo de número 35, não, o primeiro 27, diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. E aí no versículo 35 vai dizer assim, ó: Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Aí o 37, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai, quem me enviou, está que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. E o 40 diz assim, ó: portanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vem ao Filho e crê nele tem a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Então todo aquele que vai até Jesus, todo aquele que o Pai envia até o Filho, e esse crê, terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Isso é importante demais, irmãos. Isso é importante demais, porque muitas das vezes o inimigo ele começa a soprar palavras no seu ouvido, começa ali a arquitetar, irmãos, assim como ele soprou no ouvido de Eva, porque ele confrontou a palavra de Deus dizendo: não está escrito, não foi assim que Deus disse? Comereis de todas as árvores que há no jardim? Não foi isso que Deus falou? E Eva começou a colocar aquilo na sua mente, e ela começou a arquitetar, e o pecado é assim, meu irmão, ele começa suave, e aí depois ele vai gerando, e ele vai gerando, e aí desce ao coração. A partir do momento que ele desce ao coração, aí ele nasce. Mas aquele que está na palavra, meu irmão, ele não dá ouvido às palavras do inimigo. Aquele que está em Cristo, meu irmão, ele não dá ouvido às palavras do inimigo, que ele começa a soprar em nosso ouvido. Por quê? Porque nós cremos que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma. E o salmista Davi, irmãos, no Salmo 32, eu não consigo decorar esse. Tem que ler na palavra mesmo. Salmo 32, verso número 5. Vamos ler.
o salmista dizendo: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não me encobri, disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, quando nós confessamos, meu irmão, acabou. Deus perdoou. Foi lançado no mar do esquecimento. Isso não pode nos atrapalhar. Isso não pode nos atrapalhar a seguirmos a palavra de Deus. E tem mais. No Salmo 103, verso 12. Salmo 103. Verso 12. Diz assim, ó: quando estava longe, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim é o Senhor que compadece daqueles que o temem. Assim como está distante do Oriente, assim também é as nossas transgressões diante de Deus. Mas a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, as nossas transgressões, Deus nos perdoa. Deus nos perdoa. Então, meu irmão, confirma na palavra de Deus. Busca na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Porque é ela quem vai mostrar quem é o seu Deus. Não tem outro lugar, meu irmão, para você conhecer Deus melhor do que a sua própria palavra. Não é na ministração, mas sim quando você meditar na palavra de Deus, você vai conhecer quem é o seu Deus. Então que nesta noite você venha confirmar aí no seu coração a palavra de Deus, a importância que esta palavra tem na vida do cristão. A importância, meu irmão, que esta palavra tem para que nós possamos evangelizar a nossa família, para que nós possamos evangelizar os nossos amigos, porque é na palavra que eu vou falar. Não vou falar de mim, não vou falar da minha pessoa, mas eu vou falar da pessoa de Jesus. Então é necessário eu conhecer essa palavra. É necessário que nós viemos estar conhecendo o que o Senhor colocou diante de nós. E aí nós vamos crescer na presença do Senhor. Para nós encerrarmos nesta noite, vou ler aqui João, capítulo 10, versículo 27 e o 29, que diz assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O meu Pai, que mais deu, é o maior que todos, e ninguém pode arrebatá-los das mãos do meu Pai. Então, meu irmão, as ovelhas de Jesus conhecem Ele. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. As ovelhas de Jesus seguem os seus passos, seguem o seu caminho. Por quê? Porque dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém
as arrebatará das minhas mãos. Então, meu irmão, se você é ovelha de Jesus, ouve a palavra dele. Se você é ovelha de Jesus, meu irmão, começa a meditar nesta palavra de dia e de noite. Começa a refletir nesta palavra. Começa a buscar, meu irmão, o conhecimento na palavra. A partir do momento que você começar a refletir nessa palavra, meu irmão, o inferno, ele vai estremecer. O inferno, ele vai balançar, porque ele vai ver na tua vida a sua intimidade com Deus. Porque a intimidade do cristão, meu irmão, é o jejum, a oração. Mas se não tiver palavra, meu irmão, o que muda, o que transforma, o que vai tirar o pecado é a palavra. Porque é ela que liberta, é ela que transforma. Então, meu irmão, ouve a palavra de Deus, e nada tirará a sua salvação, no nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que você possa ir na sua vida a cada dia frutificar. Frutifica na presença de Jesus. Frutifica na presença do Espírito Santo, e Deus será tudo na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Amém, povo de Deus? Quem entendeu a palavra? Não tem coisa melhor do que você que deseja ser liberto e alcançar essa salvação. Você precisa criar na sua vida, na sua casa, um ambiente propício para que essa glória de Deus venha sobre a sua vida. Não tem coisa melhor do que você adentrar em lugares aonde a presença de Jesus transforma. Então eu creio que você está no lugar certo, e Deus vai transformar a sua vida por completo, porque Ele é poderoso para fazer. Amém? Você crê nisso? Então fica de pé, vamos agradecer o Senhor. Ele é bom, grandes coisas Ele tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres e radiantes em sua presença.